O que acontece nos bastidores do IML? O passo a passo para se chegar ao laudo pericial. O perito médico legista ele tem que achar esses projetos, porque eles são parte, podem ser uma prova, né? Para incriminar alguém ou para inocentar alguém. Cada detalhe conta. E a gente fazia antigamente por cozimento. Tá? Era um processo que fazia mesmo. Uma sopa mesmo. E aí fazia a retirada das partes moles para poder analisar os ossos e tentar chegar em informações daquela vítima, né? Perícia no morto e no vivo. Né? Lembrando que o IML ele concentra tudo que é relativo à pessoa. Então tudo que tem a ver com pessoa, seja viva ou morta, é IML. Liberar o corpo, mas a demora para a liberação do corpo quando o corpo está aqui para fazer a necrópsia é uma questão de cuidado, de atenção à prova pericial. E aí ele aguardava aqui nessa maca tanto a família reconhecer como daí a funerária vir buscar, né? A ciência a serviço da justiça. Ainda existe um odor residual, acho. Você assiste a partir de agora O Caminho do Corpo no IML. O Instituto Médico Legal é fundamental na interface entre a medicina e a justiça. Sua principal função é realizar exames periciais em corpos humanos para determinar a causa da morte em circunstâncias que não são claras ou em casos de morte violenta. Mas também é realizada a perícia em vivos. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar como é feito um laudo no IML e algumas curiosidades sobre a medicina legal. Nós fizemos um tour pelo antigo prédio do IML de Curitiba, está bem interessante, mas antes eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. O Instituto Médico Legal desempenha um papel vital na justiça, fornecendo laudos que ajudam a esclarecer desde causas de morte até lesões em vítimas. Nesta reportagem, vamos elucidar cada etapa deste processo. Quando a pessoa falecida é levada ao IML, o Instituto Médico Legal é responsável por investigar mortes que ocorrem sob circunstâncias específicas, como mortes violentas, homicídios, suicídios, acidentes, sejam de trânsito, quedas ou outros tipos, mortes suspeitas ou sem causa aparente, mortes em instituições públicas como prisões e mortes súbitas de causas desconhecidas em pessoas saudáveis. Cada um desses casos requer uma investigação detalhada para determinar a causa da morte. O corpo é removido do local do óbito por um rabecão, ou em cidades que têm menos estrutura, até por um veículo funerário. Quando a padiola com o cadáver chega no IML, a primeira etapa do trabalho dos servidores é a recepção e o registro do falecido. A identificação correta é essencial para garantir a integridade do processo. Eu estive no prédio do antigo IML de Curitiba e pude ver como era a estrutura daquele imóvel que recebia falecidos por mortes violentas ou suspeitas na capital do Paraná. Os corpos davam entrada por aqui e aí seguiam para diversos tipos de exame, dependendo do estado do corpo, dependendo das características daquele cadáver. Então, o rabecão parava ali, onde está aquele carro do início da nossa conversa, descia a padiola e vinha por aqui. Exatamente. Os corpos davam entrada por aqui, né? Era feito também uma documentação, né, toda de entrada, né, desses corpos aqui numa sala ao lado, que por enquanto ainda não integra o museu, então a gente não vai poder conhecer, né? Mas as dependências de onde aconteciam efetivamente as necrópsias e também a guarda dos corpos, eu vou mostrar para você. E aí, dependendo do tempo de morte, eles seguiam caminhos diferentes, tá? De maneira simplificada isso, né? Então, se os corpos estavam mortos há menos tempo, eles seguiriam direto para a sala de necrópsias. Se os corpos já estavam iniciando o processo de putrefação, né, de decomposição, eles iriam para outra sala, uma sala especial onde só tinham necrópsias desses tipos de corpos, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. E vamos considerar que o corpo está no estado de putrefação, ele vinha para cá então.
Isso, exatamente. E a necrópsia era feita nessa sala aqui. Então, essa plaquinha, ela é de quando o necrotério estava efetivamente em funcionamento. Então, os corpos, é feita essa necrópsia em separado, porque os corpos putrefeitos às vezes têm fauna cadavérica associada, né, insetos, o odor também, né, o cheiro às vezes é muito intenso, então eles fazem, é feita a necrópsia nessa sala em separado. Essa geladeira, ela, tanto essa como aquelas, eram utilizadas para guardar amostras, né, de corpos que eram processados na sala de necrópsia. Então, uma amostra de sangue, por exemplo, né, que depois iria ser mandada para o laboratório lá em cima fazer análise. E aqui a gente tinha uma balança para pesagem dos corpos quando eles davam entrada, e essa porta ali atrás era aberta e dava acesso ali à parte de trás, né, do prédio, onde eram armazenadas macas. Não, Marco, mostra pra gente aqui, por favor. Aqui, ó, essa rampinha desse espaço aqui que tá meio cortado aqui na cerâmica, aqui era a balança onde os corpos eram pesados. A rampinha era pra ajudar, pra não fazer tanta força, né? Preservar a coluna. Exatamente, dos servidores, né? Uma das partes que mais gera curiosidade é onde os corpos são armazenados. Eu entrei em uma câmara em que cadáveres em estado de putrefação eram acondicionados e conheci a icônica geladeira em que corpos eram guardados. Eu confesso que eu senti um odor nada agradável. Essa geladeira é uma geladeira específica para corpos em putrefação também, né? Para que eles ficassem separados aí do restante dos outros corpos pelos mesmos motivos, né? O odor, enfim. Então eles ficavam armazenados aqui. E é como se fosse aquela câmara fria que nós vemos em frigoríficos, específico do IML. Exatamente, é uma câmara única, né? Então ela era refrigerada, todo o espaço era refrigerado, né? Aí vou mostrar para você também a outra sala, que daí era individual. Eu quero só mostrar aqui, ó, que olha só que interessante. Ainda está aqui o equipamento utilizado para refrigeração. Aqui as prateleiras onde eram colocados os corpos. Tem até uma etiqueta aqui de identificação que não foi utilizada. Ela foi esquecida aqui, mas não foi utilizada. Não está preenchida, olha. Aqui tem isso aqui, eu acho que é do SAMU de Curitiba. Tem aqui uma maca do SAMU. É bem interessante a gente ver como que a história fica literalmente impregnada no imóvel, né? Sim. Aqui os detalhes da porta aqui, ó. As marcas do tempo, né? É muito tempo de funcionamento, né? Muito tempo de história tem esse prédio. Uma curiosidade aqui, ó. Aqui em cima, essa telinha de LED aqui, é que ficava marcada a temperatura dessa câmara fria. Aqui seria a parte do armazenamento dos corpos, né? Quando eles, por exemplo, um familiar não vem reconhecer o corpo, né? Esse cadáver vai ter que ficar um tempo a mais no IML, eles eram acondicionados aqui. Essas são aquelas geladeiras que nós vemos em filme. Isso, exatamente. Hoje em dia a gente só tem 39, acho que 39, mas originalmente eram 69 câmaras frias, né? Esse espaço aqui à nossa esquerda tinha mais uma fileira de geladeiras, né, de câmaras frias. E foram desmontadas, né? Então só temos essas 39 hoje em dia. Que é a foto de... É um perito que tá... Eu não cheguei a conhecer esse servidor, que essa foto foi muito antes de eu entrar, foi em 1999. Mas eu imagino que seja um auxiliar de necrópsia, né, um agente de perícia. Ele tá ali, e aqui é uma representação do que seria um cadáver. Representação, né? Representação, é papelão. É papelão. Então, a gente colocou só para os visitantes, né, poderem ver, enfim, sentir um pouquinho mais como era isso aqui em funcionamento, né? Mas é uma representação só. Posso empurrar? Pode. A experiência de empurrar um pseudo corpo, né? Na geladeira do IML. Como é que empurra? Assim. Aí. Ó. Aí. Desse jeito. Nossa, dá uma
Vou pedir pro Marco chegar mais perto aqui para mostrar a estrutura aqui de como que é a geladeira. Dá para ver aí, Marco? Eu vou voltar o nosso pseudo corpo pro lugar, porque quando você chega na casa de alguém, você tira do lugar, você volta pro lugar, né? Então, ó, vamos voltar. E aqui tem uma outra. Isso aqui se chama padiola também? Maca mesmo, né? Então aqui as macas. Ah, porque aqui são vários. São 3. O cheiro lá de dentro é um cheiro de. Né? Nossa. Aqui, o mercado de temperatura tá aqui. Eu não consigo explicar o cheiro que eu senti ali agora. O que ficou ali? O cheiro de quê? De produto de limpeza, porque isso tudo foi higienizado, né? E dos corpos, né? Eu acho que ainda existe um cheiro, um odor residual, acho. Os corpos viriam para cá depois da necrópsia, né? Ao final ali, só para ficarem armazenados caso não tivesse um familiar, né? E aqui... todo mundo se assusta. Inclusive eu, às vezes, estou passando distraída ali, às vezes eu me assusto também. Parece que tem um moço em pé ali. A gente montou um pequeno cenário, né? Para que também as pessoas pudessem entender como isso funcionava, né? Então a gente tem os jalecos pendurados aqui, algumas fichas, né? Que estão preenchidas pela gente mesmo, né? Não é nenhuma ficha original, claro. Então a gente só fez o preenchimento para que as pessoas pudessem entender um pouquinho melhor como que era feito esse trabalho aqui nessa sala, né? Então daí a gente tem esse servidor ali de azul, né, uniformizado, que faria as necrópsias, e também tem ali um cadáver também cenográfico, né? Só para ensinar mesmo. Ô, Marco, mostrar aqui, por favor. Tem meio que um gabarito, né? Que quem que é o legista que faz esse trabalho? Sim, o legista e o agente de perícia, né, de necrópsia. O agente de necrópsia vai abrir o corpo, né, vai localizar projéteis, enfim, vai estar participando de todo esse processo. E o médico legista vai fazer o laudo, vai ver qual foi a causa da morte, né? Vai, por exemplo, marcar, né, nessas folhas onde foi exatamente ali, se foi por arma de fogo a morte. Então ele vai marcar lá onde tem uma entrada de projétil, onde tem uma saída, né? Vai marcar em detalhes onde estão essas lesões. Os peritos realizam uma avaliação inicial que inclui a observação de marcas visíveis, como lesões ou sinais de violência, e a coleta de dados preliminares que orientarão os próximos passos na necropsia, em que os profissionais examinam cuidadosamente o corpo, analisando órgãos e tecidos para identificar sinais de doenças, envenenamento ou outros fatores que possam ter contribuído para a morte. Além da avaliação visual, amostras são enviadas para o laboratório e exames realizados para detectar a presença de substâncias tóxicas ou patologias. Com todas as informações reunidas, os peritos começam a elaborar o laudo. Este documento é detalhado e inclui a causa da morte, condições observadas e possíveis relações com o caso em questão. Consegue ter exatamente aqui, ó, parietais, occipital, temporais, nuca e tudo isso marcadinho aqui, e facilitando a descrever o laudo, né? Tem tudo certinho. Aqui no rosto tem ainda as divisões do rosto aqui, ó, frontal, orbitárias, parietal, nasal, temporal, auricular. Muito interessante, viu? Isso aqui é o que? Uma folha de ponto? Parece uma folha de ponto, né? Sim. Seria uma escala. A escala dos servidores. Exatamente. Aqui é o preenchido que... Gráfico, né, gente? Só para o pessoal sentir um pouquinho mais como era a rotina. Né? Agora há pouco a Fabíola estava falando sobre a parte cenográfica aqui, dos manequins e tudo. É ali, ó. Tipo o Marco mostrar pra gente aqui mais de perto. Aqui, um pseudo corpo, assim como lá na câmara fria. E aqui um servidor altinho, né? Um servidor figurando aqui que
estaria trabalhando numa perícia num corpo aqui no IML. Vou pro ladinho da Fabíola aqui, porque essa mesa aqui me chamou a atenção, porque ela tem um aparato diferente aqui. Isso. Muitas vezes é necessário fazer ali o exame do interior do crânio, né? Então esse crânio tem que ser seccionado. Então esses instrumentos, esse aparato aí era utilizado para fixar mesmo o crânio. Então seria fixar para poder serrar mesmo. Uhum. Porque se não tiver um apoio, não vai. Essa marca é de veículo. É do rabecão. Ah, Aqui. Eu nunca vi uma maca de rabecão de perto. Vou mostrar aqui a estrutura dela. Ela tem umas rodinhas aqui, né, para ajudar a mover lá dentro. E quantas vezes não deve ter sido utilizada, né? a gente não tem estimativa a gente não fez, né, essa estimativa, porque teria que levantar em vários documentos isso, né? Mas eu fico imaginando quantas pessoas passaram por aqui, né? De 75 a 2018. Imagina quantas famílias passaram por aqui. Quantas histórias, né? Quantas histórias passaram por aqui. Muita coisa. Depois que o corpo ele passa pela perícia aqui, a família vai reconhecer. Ou é antes? Como é que é o processo? Normalmente depois. Depois que já tem essa... Sim. Mas a identificação da família hoje em dia não é só por isso que a gente vai identificar um corpo. Vai ter que fazer a identificação papiloscópica também. Então a gente tem os profissionais que vão fazer isso para ter certeza, né? Porque às vezes o cadáver chega machucado, às vezes a família está muito abalada, então é difícil reconhecer, né? Em algumas situações. Então, e para garantir mesmo, né? É feito a partir das impressões digitais. Caso não seja possível fazer pelas impressões digitais, né? Se as impressões digitais foram perdidas. É feito o exame odontológico, né? É feito o exame odontológico, se tiver com o que comparar. Se tiver as fichas odontológicas dessa pessoa, quando ela ia no dentista e tal. Se isso também não for possível, aí se parte para o DNA. Então aí tem que ter um familiar para fazer essa comparação. Vejo aqui uma curiosidade, nosso cinegrafista competentíssimo trouxe para a gente aqui. São os instrumentos utilizados no trabalho, né? Sim, são alguns dos instrumentos utilizados. Então você pode ver que tem mesmo serra, né? Tem algumas coisas assim que de repente a gente imagina que são instrumentos muito brutos, né? Mas no exame de necropsia às vezes são necessários, né? Porque serra, tem uma cegueta, um machado, né? Alicates, seringa, régua. A régua, por exemplo, se você vai medir uma lesão, né, você tem que colocar, o médico legista ele vai colocar no laudo, né, que aquela lesão tinha tantos centímetros de largura, por tantos centímetros de comprimento, então esse é um exame bem detalhado, por isso da régua. Que daí dá para você tentar encontrar também qual arma foi utilizada, né, encontrar não, tentar mensurar que tal arma utilizada poderia causar aquele tipo de lesão, seria isso mesmo? Isso, exatamente, por exemplo, se você diz lá que a lesão tem tantos centímetros e se encontra uma arma com o dobro desses centímetros, você pode dizer, provavelmente não foi essa arma utilizada, né? Ou provavelmente foi, né? Quando você consegue uma comparação quando as armas têm ali características semelhantes à lesão produzida. Tudo pode ser utilizado para tentar elucidar um crime, então, no caso de verificar esse corpo aqui. Às vezes até um machucadinho na unha pode ser determinante, né? Pode, por exemplo, um machucado nas unhas, por exemplo, pode te indicar que houve luta corporal. E aí você pode, por exemplo, encontrar material, DNA do autor embaixo das unhas da vítima, por exemplo. Né? Então, por isso que quando eu falei que a atenção é uma característica muito importante do perito, né? Porque ele tem que estar atento realmente a todos esses detalhes, né? E dedicação para saber quando, o que procurar, né? Que a gente não basta procurar, tem que saber o que está procurando também. Né? Por exemplo, morte por arma de fogo, né? Então, o perito médico legista, ele tem que achar esses projéteis, porque eles podem ser uma prova, né? Para incriminar alguém ou para inocentar alguém, né? Então, por exemplo, o corpo vem, a gente retira esses projéteis e manda para a balística. Daqui 2 semanas, prendem um suspeito com uma arma e querem saber se aquela arma foi a responsável por disparar aqueles projéteis. Mandam essa arma para a balística e a balística vai fazer essa comparação.
Então, retirar os projéteis do corpo e fazer a guarda correta desses projéteis também é uma etapa muito importante da necrópsia. Às vezes é difícil de localizar dentro do corpo esses projéteis, então o cadáver vinha para o raio-x. Né? Tem um raio-x aqui. Tem um raio-x. Dá para ter uma ideia de como a sala funcionava, né? Então, se fazia esse exame para tentar localizar com maior facilidade os projéteis dentro do corpo. Então, o corpo vinha, entrava aqui, colocava nessa espécie de maca aqui, né? E eu vejo que, para quem já fez raio-x odontológico, tem aquela cabine ali que o operador fica atrás da cabine. Mesma coisa aqui, né? Mesma coisa, uhum. E usavam aquelas roupas também, né? Para proteção, roupas de chumbo. E aqui também tem a foto original, né? Uma é a capela, né? Que era onde os familiares poderiam reconhecer os corpos, né? Das vítimas. Uma capela? É uma capelinha, uhum. E se quisessem também, né? Podiam ali ter um momento, né? Se a pessoa fosse religiosa e tal. Mas o reconhecimento do corpo era feito ali. Hoje, lá no prédio novo, já é diferente, tem uma estrutura mais aprimorada, uma estrutura melhor mesmo para isso, né? Mas nesse prédio era feito ali. Então, vou mostrar para você. Aqui é um espaço bem pequeno, né? Mas era assim que funcionava, né? O pessoal trazia a vítima até aqui e a família reconhecia aqui neste espaço. Só vou pedir pro Marco entrar comigo aqui. Aqui dá para ver que ainda tem uma imagem religiosa. A mesa aqui dá para ver desgastado. Os sinais do tempo aqui que permanecem expostos. E o corpo era colocado numa mesa como essa. Isso, a mesa já vinha de lá, né? O corpo era retirado da mesa de necrópsia, era colocado numa maca assim. E aí ele aguardava aqui nessa maca tanto a família reconhecer, como daí a funerária vir buscar, né? Você sabia que o local onde os corpos eram reconhecidos aqui no IML se chamava capela? Porque capela você pensa em velório, pensa em tudo, e aqui capela para reconhecer os corpos. E talvez também um local que era o cenário de más notícias para várias famílias, né? Que é onde viam de fato ali que o seu ente querido tinha falecido. Exatamente. E a gente sabe, né, que nesse lugar está associado a um monte de histórias tristes, né? A melhor possibilidade que você tem quando você vem ao é que não seja seu familiar, né? Senão é uma história triste, né? Então isso aqui é recheado realmente de histórias trágicas, né? Enfim. Depois que o corpo foi reconhecido aqui, aí que a família vai seguir com os trâmites legais, burocráticos, para a funerária pegar e tudo. Mas ele só sai daqui quando já está elucidado o crime? Não. O corpo, depois que é finalizada a perícia, o corpo é liberado, né? Mas aí vai acontecer investigação, vai acontecer muitas vezes durante esse período em que está sendo feita a necrópsia do corpo, o perito lá que foi no local está analisando os vestígios, então, e aí vai encaminhar para a delegacia que vai fazer a investigação. Porque nós aqui no Paraná, nós não somos da Polícia Civil, nós somos da Polícia Científica. Então nós vamos fazer a parte de produção de provas materiais, lidar com a prova material, né? Produção de provas pode soar estranho para quem não é do meio, né? E a gente vai analisar as provas materiais e a Polícia Civil vai fazer essa investigação. E o nosso laudo vai também auxiliar tanto a Polícia Civil a investigar, como o juiz lá na frente a julgar esse caso, né? Calcular a pena, enfim. Então o nosso laudo vai servir aí, vai auxiliar todo o processo judicial. Né? É um desafio porque quando a família ela já sabe que o ente querido faleceu, que está no IML, ela quer agilidade para poder liberar logo o corpo, né? Então o servidor também lida com muita pressão aqui, né? Sim, a gente muitas vezes sente que a família está muito angustiada para liberar o corpo, mas a demora para a liberação do corpo, quando o corpo está aqui para fazer a necrópsia, é uma questão de cuidado, de atenção à prova pericial, né? Então, o perito que está aqui para liberar o corpo, ele não vai demorar para liberar por descaso, mas sim o contrário. O exame pericial, às vezes, leva horas, né?
Então, em alguns países, por exemplo, às vezes o corpo demora mais de dias, semanas para ser liberado, até estar concluído todo o processo. Então, aqui no Brasil não, né? A gente tem um trâmite diferente, a gente faz a perícia e libera, mas muitas vezes isso é demorado porque o exame de necrópsia requer muito cuidado, né? Requer muitos detalhes, então às vezes pode demorar algum tempo. Fabiola, essa foi a última etapa da visita aqui no IML? Não, a gente tem mais uma sala, que é a sala da antropologia. Como eu comentei com você no começo, quando a gente recebe já um cadáver que está mais pré-esqueletizado, né, que já não dá para fazer o exame tradicional de necrópsia, os ossos são processados e são encaminhados para a antropologia. E eu vou mostrar a sala para você onde esse exame era realizado. Então, na antropologia, a gente vai fazer análise dos ossos. E aí, na análise dos ossos, a gente vai poder determinar a idade da vítima aproximada, o sexo, se era mulher ou homem, e possíveis lesões. Né? Então, tudo isso era feito aqui nessa salinha. Aqui parece que a mesa, que tudo aqui é original, tô certo? Sim. Tudo é original. O armário é original, essa mesa aqui é original. A gente não tem o registro, mas eu imagino que essa mesa tenha vindo lá do antigo necrotério que foi desativado antes desse aqui. Lá. Vou pedir pro Marco mostrar aqui, porque geralmente a gente vê as mesas em inox e tudo, mas essa aqui é mármore, esse material, não é? Mármore, mármore e aço, né? Que é a estrutura dela. Dá para ver aqui a engenharia, que esses sulcos aqui, esses vincos, eram usados justamente para os fluidos irem direto para o ralo, né? Muito interessante. E aqui tem um gabarito também do esqueleto humano, né? Isso. Esse cartaz aqui é muito antigo, né? A gente também, eu não tenho a data exata dele, mas ele é muito antigo, até pela grafia das partes do corpo a gente pode perceber, né? E esse aqui foi feito recentemente pelo pessoal da antropologia para explicar, né? Porque durante a visita aqui, a gente coloca uma ossada aqui para as pessoas poderem ver efetivamente como é o trabalho, né? Aqui é o armário também, que era utilizado na época, né? Dá para ver, só pelo design, dá para ver que é bem antigo. As características da madeira, é um móvel muito antigo. E aquilo ali é aquele equipamento para ver radiografia? Isso, exatamente. E aqui tem também... Sim, porque o pessoal da antropologia trabalha aí de uma maneira muito estreita com o pessoal da odontologia forense, né? Que faz aí esses exames de atado. Desde que tenha com o que comparar, né? Você sabia que os cadáveres poderiam ser cozidos no IML? Pois é, um processo que era comum antigamente, e eu soube disso também no Paraná, no Museu de Ciências Forenses. Esse material, você lembra quando eu te falei no outro museu, na nossa outra sede, que quando chega esqueletizado, a gente tem que fazer a retirada dos tecidos moles? E a gente fazia antigamente por cozimento. Tá? Era um processo que fazia mesmo. Uma sopa mesmo. E aí fazia a retirada das partes moles para poder analisar os ossos e tentar chegar em informações daquela vítima, né? Como estatura, idade, sexo, né? Enfim, e aí até a causa da morte, enfim, né? Então, ligava o fogareiro aqui, que é um fogareiro normal, no interior Sim. tem bastante para fazer doce, essas coisas, né? Uhum. Coloca, e essas colheres são colheres de cozinha mesmo, um taco de cozinha. Uau! Acho que talvez para a maioria das pessoas pareça uma coisa muito, enfim, incômoda, né? Assim, mas era feito assim para daí poder fazer a perícia dos ossos, né? Como que é o processo hoje? Hoje os ossos ficam de molho, né? Em água quente e vai soltando sozinho e depois no final faz a raspagem mesmo, faz a retirada. Sim. Então você tirou pelo menos o artigo de cozinha, né? Isso. Há quem pense que o IML tem a função de somente lidar com cadáveres. Mas você sabia que a maior parte dos atendimentos é realizada em vivos? Eu recebi a psicóloga forense Cíntia Santos, do IML de Minas Gerais, aqui no estúdio do Vim Te Mostrar. E ela falou sobre este importante trabalho.
A gente tem que lembrar que o IML ele é uma instituição vinculada à Polícia Civil, né, e é uma instituição que existe, né, para investigação criminal, né, então ele faz parte de uma polícia judiciária. E aí, as perícias que acontecem no IML, elas vêm no sentido de esclarecer, né, possíveis crimes, se existem ou não essas possibilidades de ocorrências de crime. Dentro disso, né, dentro do inquérito policial, cujo o delegado é quem preside esse inquérito, né, ele que monta esse quebra-cabeça, ele solicita as diligências que ele acredita que serão necessárias para esclarecer aquele fato. Então, ele pede as visitas, ele pede os depoimentos e ele pede as perícias. Então, essas perícias, elas podem ser realizadas, né, tanto em pessoas vivas quanto em pessoas mortas, né, lembrando que o IML, ele concentra tudo que é relativo à pessoa. Então, tudo que tem a ver com pessoa, seja viva ou morta, é IML. Se for objeto, aí já é uma outra instância, que é o Instituto de Criminalística, que aí é projeto de arma de fogo, objetos que forem encontrados em cena de crime, esse é o trabalho do Instituto de Criminalística. Então, a gente tem esse macete para decorar. É a pessoa? Está no IML. É objeto? Criminalística, né? E aí qualquer tipo de objeto, né? Desde substâncias, então tem todo um laboratório forense que é dedicado para isso. E tudo isso, toda essa estrutura é utilizada para servir a esse esclarecimento do crime, né? As investigações ao inquérito policial. Então, com base no que o delegado pede, né, de perícia, a minha é uma das perícias que o delegado tem à disposição para esclarecer esses eventuais crimes, assim como tem as perícias médicas, né, das mais variadas especialidades que vão contribuir para o esclarecimento de crimes. Então, a gente tem dentro da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa, que vai buscar esclarecer todo esse aparato, toda essa ferramenta para poder, né, prestar esclarecimento. No caso da perícia psicológica, ela vem muito, né, ela não acontece só exclusiva para isso, mas ela é muito utilizada para caracterizar o dano psicológico, ou seja, uma violência, ela causa um dano psicológico na vítima. Esse dano, né, eu não consigo fotografar ele, eu não consigo visualizar ele, mas a psicologia tem suas técnicas, suas ferramentas, e como ciência, ela tem os meios para identificar esse dano, se ele está presente ou não naquela vítima, e quais são as repercussões desse dano na vida dessa pessoa. E isso lá na frente, no processo jurídico, criminal, isso vai impactar, inclusive, no qualificador, no tipo de pena que essa pessoa vai receber. Então, a perícia da psicologia, ela entra nessa lacuna. Majoritariamente, a gente atende vítimas, mas, eventualmente, a gente atende agressores também. Também. Né, mas é um trabalho mais eventual, porque o trabalho com as pessoas, né, em conflito com a lei, que estão respondendo a algum processo judicial, né, por exemplo, o exame de responsabilidade penal, ele é feito pela psiquiatria forense, que é a nossa coleguinha, né, então a gente tem o setor de psicologia e psiquiatria forense, então a gente tem a psicologia trabalhando mais com a vítima e a psiquiatria trabalhando mais com aquele indivíduo que está respondendo um processo criminal. A gente pode trabalhar junto, né, ou com a vítima ou com o agressor, ou a gente pode trocar. Às vezes o psiquiatra vai avaliar a vítima e nós vamos avaliar esse indivíduo em conflito com a lei. Mas a nossa rotina da psicologia é mais com a vítima. Os laudos do IML são resultado de um trabalho minucioso e detalhado, essencial para a justiça e para trazer respostas a muitas famílias. Esse processo combina ciência com um compromisso ético e profundo. Obrigado a você que assistiu até agora, e se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que estamos nas redes sociais e nosso @é o Vim Te Mostrar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.